Fala meu primeiro, Rafael aqui falando. Estou aqui na página 458 do nosso livro 3. Peço que prestem muita atenção, provavelmente terão que ver esse vídeo mais de uma vez e vejam, não tenham preguiça, por favor. Nossa prova está chegando, essa aula vai ser muito importante para a gente, vai ser muito importante, vou ser até exagerado, para o seu futuro na química, porque muitos cálculos que a gente vai fazer aqui, né? Vocês vão se dar conta que a maior parte é regra de 3, né? Uma parte aí conceitual e o restante é regra de 3. Tem que estar no teu sangue para você conseguir desenrolar outras questões futuras, tá? Então, coisas como massa molecular, isso daí tudo você tem que saber fazer, tá? Então, por favor, reveja esse vídeo mais de uma vez, ele vai ser importante para você sim, tenho certeza, tá bom? Ele vai falar aqui, né? Fórmula química, ele vai aqui dividir em fórmula centesimal, fórmula mínima e fórmula molecular. Fórmula centesimal. Cara, fórmula centesimal é super tranquilo. Fórmula centesimal, ele vai me dizer as proporções de cada elemento dentro da substância, né? Então, por exemplo, ele está vendo aqui, ó, a molécula, eu tenho uma molécula de CH4, tá bom? De metano. Eu venho aqui, CH4, no metano. Eu sei que o carbono 12 e sei que o hidrogênio vale 1, né? 1 hidrogênio, só que eu tenho 4. Então, qual vai ser a massa da minha molécula, a minha massa molecular? 12 mais 1 hidrogênio vale 1, mas eu tenho 4, então é 4 vezes 1, 4. Isso aqui vai dar 16 gramas por mol. Então, eu sei que uma molécula de metano, CH4, vou botar 12, 16 gramas por mol, tá? Então minha molécula inteira pesa 16 gramas. Só que desses 16 gramas aqui, 12 gramas correspondem ao carbono, tá? Então qual vai ser a porcentagem do carbono dentro dessa massa? Porque eu tenho aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja a minha molécula inteira, né? Ó, 12 gramas aqui é de carbono. E 4 gramas aqui, ó, o hidrogênio vale 1, eu tenho 4, não é? Então aqui, ó, 4 gramas aqui eu tenho correspondente ao hidrogênio. Eu quero saber, cara, qual é a porcentagem de carbono aqui dentro dessa minha massa? Qual é a porcentagem de hidrogênio aqui dentro dessa minha massa, né? Como você faz? Você pega, ó, o valor do carbono, então vamos achar o percentual do carbono ali, né? Eu sei que o carbono vale 12 e vou dividir pela massa da molécula, que encontrei 16 aqui em cima, ó. Aí, deixa eu pegar minha calculadora aqui, para você acompanhando comigo, ó. 12 dividido por 16, 0,75, né? Só que aí o que fazemos, né? Para jogar isso aqui em porcentagem? No final, multiplicamos por 100. Então, você vai pegar esse valor aqui, ó, vezes 100. Então, 75. E aí você consegue jogar aqui em 75%. Então, aqui dentro, 75% é do meu carbono. Então, ó, vamos supor que isso aqui, ó, dividir no meio, 50%, né? Ó, então dividir em 4, cada um vai ter 25, ó. Carbono, 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 tá? O restante é do hidrogênio. Cara, já matei. Se isso daqui é 100% e 75 é de carbono, 25 tem que ser de hidrogênio, tá? Então, de carbono aqui eu tenho 75%, né? Vou botar um ou aqui. Ou carbono 12 gramas, ou 75%. Vamos ver se o hidrogênio bate. Ele tem que bater, ó. Hidrogênio, você vai pegar a quantidade de massa de hidrogênio, 4. Você vai dividir pela massa total, né, que calculamos aqui em cima, massa da minha molécula, então 16. E para jogar lá na minha escala percentual, vou multiplicar por 100. Então vou pegar aqui, ó, 4. Deixa eu ver se você tá vendo. Zerar aqui. 4 dividido por 16, 0,25 vezes 100, 25. Então, 25% de hidrogênio. Pô, perfeito, né? O hidrogênio vai ser essa fatia aqui que eu vou deixar em branco, tá? Então, toda essa massa aqui rabiscada é de carbono, né? E esse pedacinho branco aqui corresponde a hidrogênio, né? Tem muito mais carbono aqui do que hidrogênio, né? Tá? Fiz aí uma escala centesimal, joguei em porcentagem, tá? E é isso que ele faz aqui, ele encontra esse valor, tá vendo? Então ele vem aqui, ele vai te falar que o carbono é 12, que o hidrogênio vale 1, que a massa do metano
Ele encontrou 16 gramas por mol. E aí, ó, dá um pause aí e copia o cálculo, ó. Peguei a massa do carbono e dividi pela massa total. Multipliquei por 100 e achei o percentual do carbono dentro da estrutura, tá? O hidrogênio, fiz a mesma coisa. Peguei a massa do meu hidrogênio individualmente, dividi por 16, que é a massa total da molécula, e multipliquei por 100, encontrando lá 25%, tá bom? Então aí fiz o meu cálculo centesimal. Fórmula mínima, né? Cara, fórmula mínima é super tranquilo, né? Ele dá aqui a glicose para você. Então, olha só como isso aqui é tranquilo, né? A fórmula mínima é a menor forma como posso escrever uma molécula. Não tem mistério, tá? Química é uma receita de bolo, tá? Você sempre vai me ouvir falar isso, tá bom? Borracha que sujou tudo. O que você vai fazer? Ou você aumenta proporcionalmente ou você reduz proporcionalmente. Repara aqui, ó, que todo mundo aqui é múltiplo de 2, tá vendo? Todo mundo é múltiplo de 2, então eu posso dizer que isso aqui é 3, que isso aqui é 6, que isso aqui é 3. Todo mundo agora aqui é múltiplo de 3. Então eu posso dividir esse cara por 3, vai dar 1. Posso dividir esse cara por 3, que vai dar 2, e esse cara por 3. Eita, Rafael, tá maluco. Esse cara aqui por 3, que vai dar 1. Então isso aqui vai ficar como? C1, H2, ó. Não preciso escrever o 1, né? Já tá aqui, ó, um carbono. Tá? O que eu fiz? O primeiro eu dividi por 2 aqui, ó. E depois eu dividi aqui por 3. Mas você já poderia fazer isso aqui dividido por 3, porque eles são múltiplos de 3, né? Então C6, H12, ó, 6. Cara, divide tudo isso aqui por 3. Por 3 não, por 6, perdão. Se você dividir esse cara por 6, ele vai dar 1, só vou colocar ele. Esse cara por 6 vai dar 2. Esse cara por 6 vai dar 1. Cara, escrevi a menor forma que consigo aqui da minha glicose. Dividindo por múltiplos comuns. Aqui nesse caso aqui, dividir todo mundo por 6. Isso é uma fórmula mínima, tá bom? Se eu aumento isso daqui, tem que aumentar de forma proporcional, tá? Se eu faço uma redução de forma proporcional, tá? Então essa aqui vai ser a nossa fórmula mínima, né? A menor maneira como você consegue escrever aí a molécula. Ele dá aqui a glicose, depois ele vem aqui, ó, ele dá a fórmula mínima do cara, tá bom? Tranquilo, né? Fórmula centesimal, a fórmula mínima, né? Esse aqui é um passo a passo que vai ser interessante para você salvar, tá? Então você pode pegar uma folha aí do seu caderno, faz uma observação no seu livro, tá? Porque isso aqui vai ser um passo a passo mesmo. O que ele fez aqui, ó? Ele me deu a porcentagem, de cada elemento. Então ele está me dizendo aqui, ó, que o carbono ocupa 53,33% desse composto aí. Tá? Que ele não, acho que ele não me diz quem é, né? Ele fala que é uma substância, né? Ele fala aqui, ó, qual a fórmula mínima de uma substância que apresenta a seguinte composição centesimal? Ele me dá em porcentagem, né? O hidrogênio ele vai me dar aqui 11,11%. E o oxigênio ele vai me dar 35,56%, tá? Aí o que eu quero saber, né? Vamos ver aqui, ó. Nesse caso deve achar a relação mínima inteira entre os elementos dados no problema, tá? Vamos ver qual é a nossa pergunta aqui. Qual é a fórmula mínima de uma substância? Ele quer a fórmula mínima, né? Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um passo a passo aqui. Primeira coisa, a gente vai tirar a porcentagem daqui, tá? Então, a gente vai encarar isso aqui, ó, carbono, 53,33 gramas. Vamos tirar o percentual, né? Porque o que é a porcentagem, né? Quando a gente fala 1%, 2%, significa que uma escala de 0 a 100... Por exemplo, eu digo 2%. Eu estou falando de grama, tá? Então tenho 2% em massa. 2% em massa, que significa que de 0 a 100, eu tenho 2 gramas. Então ele considera 100 gramas. A porcentagem sempre joga em 100. Tá? Ele faz uma escala de 0 a 100 para você. Então quando a gente fala assim, 75%, cara, a gente está considerando uma escala de 0 a 100. Então eu posso fazer isso aí em grama, né? Posso dizer que tenho 75 gramas dentro de 100 gramas. Né? E no final vai ter que dar a conta certinha. Aqui é como se eu tivesse 75 gramas e aqui 25 gramas. Somei, deu os meus 100 gramas. Ou meus 100%. Tá? Então, 100% é isso. A gente joga numa escala de grama, ou de ml, enfim, não importa, né? É só um padrão, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou tirar da porcentagem. Eu só vou tirar o sinal. Já vou atribuir o G de grama ali, a unidade dele.
35,56 gramas. Primeiro passo é esse, então. Primeiro passo. Aí vem aqui o meu segundo passo. Você vai pegar esse cara aqui e vai dividir ele pela massa dele. Então o carbono vale 12. Tá? O hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. E vou resolver isso aqui. Tá? Eu já vou colar aqui para você, já vou te mostrar aqui que ele fez isso. Ó. Então o carbono, vou pegar o carbono e vou dividir pela massa dada do carbono. Né? O carbono vale 12, o hidrogênio vale 1. As questões sempre vão fornecer os dados para você, tá? Você vai ver tanto carbono, hidrogênio, oxigênio que você vai acabar decorando, tá? Então, ó, o carbono, ele vale 12, né? Eu tenho 53,33 de carbono. Qual o seu segundo passo? Divido essa massa aqui por 12. E é o que ele faz aqui, ó. Dividiu essa massa por 12, achou 4,44. O hidrogênio, massa 1, né? Então ele tinha essa porcentagem que eu joguei aqui em massa. E divido por 1. Vai dar ele mesmo. Tranquilo, né? E o oxigênio, 35,56%, que a questão me dá. A questão me deu isso aqui, tá? Eu transformo em grama e vou dividir pela massa dele, que é 16. Ele vai encontrar aqui 2,22. Ó, encontrei, tá? O que você faz agora, tá? O seu terceiro passo. Eita, aço. Botar aço com 2 S. O que você vai fazer agora? Você, dentre os resultados aqui que você obteve, você vai pegar o menor deles. Então o menor aqui, ó, 4,44, 11,11, 2,22. O menor é o 2,22. E você vai dividir todo mundo pelo menor. E aí você vai dividir todo mundo aqui, né? Esse cara aqui, o carbono, dá pra ver que vai dar 2. Tá? Esse cara aqui, ele vai dar 5. E essa divisão aqui vai dar 1. Ou seja, carbono, no final das contas, eu vou ter 2. Você vai botar carbono 2. O hidrogênio, no final das contas, eu vou ter 5. E o oxigênio, no final das contas, terei 1. Fiz aí a minha fórmula mínima. Tá? Então vamos recapitular aqui rapidinho. Ó. A questão ela me dá a porcentagem. O que eu faço? Eu tiro o percentual, ó, carbono 53,33%. Jogo em grama. Só vou tirar o sinal de porcentagem e considerar isso aqui grama. Beleza. Feito isso, vou pegar o carbono, pegar a massa do carbono, o carbono é 12, e vou dividir esse valor pela massa do carbono, 12. Vou pegar esse valor do hidrogênio e dividir pela massa do hidrogênio, que é 1. Vou pegar essa massa de oxigênio aqui e dividir pela massa do oxigênio, que é 16. Isso é um dado que a questão vai te dar. Você não vai precisar decorar, tá? Então eles estão aqui, ó, as massas seus respectivos. Achei 3 valores distintos, 3 valores diferentes. Você vai pegar o menor valor, esse valor aqui, e vai dividir os 3 pelo menor. Então vai ser 4,44 dividido por 2,22. 11,11 dividido por 2,22. E 2,22 dividido por ele próprio. E aí ele fez isso aqui. Os valores que você vai encontrar serão números inteiros. Ó. Então carbono vai valer carbono 2. Vai valer 2 não, né? Vou ter 2 carbonos. O hidrogênio vou ter 5. E o oxigênio terei 1. Tá? Fica só escrito assim. E aí, terminei. Tá? A questãozinha aqui, ó. O resultado está aqui, a resposta. E é isso, tá? Aí ele fala aqui, ó, aqui ele vai te dar mais um exemplo aqui para você fazer, ele vai te dar a resolução aqui, tá? Observa aí direitinho, pausa o vídeo, reveja de novo, tá? Não siga adiante se você não entendeu, porque aqui embaixo a gente vai juntar mais um pouquinho ainda, tá? Vou tirar meu rascunho aqui. Ele quer minha fórmula molecular, tá bom? Aí o que ele faz aqui, ó? Ele me dá a fórmula centesimal, tá vendo? Então ele tá dizendo aqui, ó, o carbono 85,71. Então carbono 85,71%. Enquanto o hidrogênio 14,29. 14,29%, tá? Qual é a fórmula molecular de uma substância que apresenta a composição centesimal dessa porcentagem de carbono, essa porcentagem de hidrogênio, sabendo que sua massa molar é 56%, 56 gramas por mol, perdão. Então a minha estrutura inteira possui 56 gramas. Então eu tenho um composto aqui
formado por carbono e hidrogênio, esse composto inteiro, ele pesa 56 gramas, tá? Beleza. Ele já me deu esse dado aqui, ó. Isso, só aqui, você vai ver que você vai usar até pouca química aqui. É mais fundamento matemático mesmo, tá? Ó, isso aqui tudo, eu tenho uma massa de 56 gramas, né? Desses 56 gramas, 85,71 corresponde a carbono. 14,29 corresponde a hidrogênio. Então, o que você vai fazer? Ó? Essa massa de 56 gramas aqui, 85,71 é de carbono. Calma aí. 56 gramas não é a massa inteira. Então, você vai considerar assim, ó, 56 gramas corresponde a 100%. Corresponde ao total. É o total. Se 56 gramas corresponde a 100%, quando eu tiver 85,71 gramas, porcentagem, perdão, por cento, quantos gramas eu vou ter? Tu vai fazer essa regrinha de 3 aí, tu vai multiplicar cruzado aqui, ó. Então é 56 vezes 85, 56 vezes 85,71 dividido por 100. Achei aqui, ó, 48,99. 47,99, perdão. 47,99. Que você vai considerar 48, né? Ou 48 gramas. Tá bom? Aí fiz aí os meus 48 gramas de carbono. Por que carbono, Rafael? Ó, porque o carbono corresponde a 85,71. Cara, se 56 gramas é o total, se eu tiver esses 85 aqui do carbono, qual vai ser a massa do carbono? Ah, você achou aqui, ó, 47,99 ou 48 gramas de carbono, né? E aí, ó, você sabe que um carbono corresponde a 12. Você sabe isso, isso é um dado, né? Calma aí. Se um átomo de carbono, um mol de carbono, corresponde a 12, quando você tiver 48, quantos carbonos você vai ter? Né? E aí, de cara, aí tu vai matar o quê? 4. Você vai ter 4 átomos de carbono, tá? 4 átomos de carbono. Então, deixa eu falar de novo isso aqui para você ver o que eu fiz, ó. Eu tenho uma estrutura, o texto me diz assim, cara, eu tenho um composto aqui de 56 gramas, e desses 56 gramas, 85,71 é de carbono. Aí, o que eu pensei? Cara, o total é 56 gramas. Então, 56 gramas corresponde a 100%. 85,71% corresponde a quantos gramas? Aí achei, 48 gramas. Então, eu sei que essa massa aqui é de 48 gramas. Né? Dessas 56, 48 é carbono. Tá. Aí, 48 gramas de carbono. Então, achei a massa do carbono. Eu sei que um carbono é 1 grama por mol. Então, um carbono, 1 grama por mol, 12 gramas por mol, né? Um carbono, cara, eu tenho 12 gramas. Né? Um mol de carbono, 12 gramas. Quando eu tiver 48, quantos carbonos eu vou ter? 4. 4 átomos de carbono, então, compõem esse composto. Então, vou botar aqui, ó, carbono, 4. Vamos fazer o oxigênio agora, ó. O oxigênio corresponde a 14,29% dessa massa. Vou pensar, vou resolver da mesma maneira, ó. 56 gramas, eu sei que é o total. Então, corresponde a 100%. Tá? 14,29, então, corresponde a quantos gramas? Vamos lá, vamos embora, né? 14,28 vezes 56. 14,28 vezes 56. 799,68. Vou dividir por 100, né? Divido por 100. X igual 7,99 gramas ou X igual a 8, concorda? 7,99 centavos. R$7,99. Não, R$8. Pô. Né? Então, 8 gramas aqui. 8 gramas de hidrogênio. Aí você sabe que o hidrogênio ele possui 1 grama por mol. Calma aí. Se um hidrogênio possui 1 grama, quando eu tiver 8 gramas, quantos hidrogênios eu vou ter? 8. 8 átomos de hidrogênio.
Então, 8 átomos de hidrogênio, achei o meu composto aqui, tá bom? É o meu butano, tá? Então, resolvi mais uma aqui. Não entendeu? Faz um pause e reassiste de novo. Não vá adiante sem entender, tá? Muito importante que você entenda, né? Fizemos aqui então. Também é possível determinar a fórmula molecular usando a fórmula empírica, tá? A fórmula ali é a fórmula mínima, tá? Essa é empírica. Utilizando-se como exemplo o problema a seguir. Considere a fórmula empírica da glicose. Então ele deu a fórmula mínima da glicose. Com base nela, determina-se a massa molar. Tá? Para determinar a massa, deve-se utilizar a massa de cada elemento: carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16. Né? Tá, então o que ele tem aqui? Ó? Ele já diz aqui que ele tem uns 30 gramas, ele vai dizer aqui, ó. Entendi o que ele fez. Ele fez isso aqui, ó. Ele tá falando assim, cara, olha só, eu tenho a fórmula mínima desse cara aqui. E aí de cara aqui a gente vai calcular a massa molecular dele. O carbono vale 12, o hidrogênio vale 1, tá? E o oxigênio 16. Tá? Eu tenho um carbono, então a massa aqui vai ser 12 mesmo. 12 mais o hidrogênio. O hidrogênio vale 1, mas eu tenho 2. Então, 2 aqui é ele, tá? E o oxigênio 16 aqui. Quando eu somo isso tudo aqui, vai dar 30 gramas. Ou seja, a minha fórmula mínima da glicose, 30 gramas por mol. Ou seja, essa molécula aqui, ela pesa 30 gramas. O mol dela pesa isso aqui. Tá? Ele continua, né? Essa massa corresponde à fórmula empírica. Para determinar a fórmula molecular por meio dela, precisamos da massa molar da sua fórmula molecular, que corresponde a 180 gramas. Cara, aí ele tá falando assim, ó, isso daqui é a fórmula mínima, mas eu quero a fórmula dela normal, tá? E o que eu sei dessa fórmula dela normal? Que essa fórmula normal, ela pesa 180 gramas. Então, como é que vai ser essa fórmula molecular? Quantos carbonos eu vou ter? Quantos hidrogênios eu vou ter? Quantos oxigênios? Lembra que eu falei para vocês lá no início que esse aumento ele é gradual, né? Ele tem que ser proporcional. Então, se eu botar aqui, se eu dobrar carbono, eu tenho que dobrar esse cara, eu tenho que dobrar esse cara. E aí sucessivamente, tá bom? Só que eu não sei quantos carbonos. Eu posso ter 2 carbonos. Posso ter 4 hidrogênios e posso ter 2 oxigênios. Posso ter isso. Posso ter 3 carbonos. Posso ter 6 oxigênios. Posso ter 3... Eita, deu um lag aqui. 3 oxigênios, cara, não sei a fórmula aqui. Né? E ele quer saber isso aqui. O que ele me diz? Ele fala, cara, essa massa aqui final, ela tem que ter 180 gramas. Né? Calma aí. Se aqui eu tenho 30 gramas, e a minha massa molecular que eu quero descobrir tem 180, tu percebe que é 6 vezes esse valor aqui? 6 vezes. Ou seja, se eu pego isso aqui e multiplico por 6, estou multiplicando por 6, eu vou encontrar a massa desse cara. Então o que eu vou fazer? Ó? É 6 vezes carbono, quantidade de carbono, que eu tenho um carbono, então carbono 6. 6 vezes esse hidrogênio aqui, ou seja, eu tenho 2 aqui, vezes 6, 12. E esse 6 aqui vezes a quantidade de oxigênio, eu tenho um oxigênio. Então essa minha massa aqui, ela tem que ter 180 gramas. E aí você faz a continha para ver. Ó. O carbono vale 12, cara. O hidrogênio vale 1. O oxigênio vale 16. Ih, tô na beirada da folha aqui. É ruim para escrever aqui. Vamos ver aqui, ó. Se eu tiver 6 átomos de carbono, é 12 vezes 6. Se eu tiver 12 átomos de hidrogênio, é 1 vezes 12. E 6 átomos de oxigênio, 16 vezes 6. E aí a gente resolve isso aqui. 2 vai 1, 72. Aqui vai dar 12. Aqui vai dar 6 vezes 6, 36. Vai 3. Aqui um 9. E aí vamos fazer a continha aqui agora. Ó. Aqui vai dar 4. Né? 4 mais 6, 0. Vai 1. 8, 9, 18. 180 gramas. Então matei aqui. Sei que o meu composto C6H12O6. Tá bom? Revejam o vídeo, voltem esse trechinho, tá? Vocês vão ver que ele escreveu exatamente assim, ó, esse N aqui, é o número de vezes que essa molécula aqui vai se repetir. Quantas vezes vão ser? A gente pegou aqui, ó, ele pega aqui no caso, né? 18 dividiu por 30. Eu já fui no olho aqui, cara. O aumento proporcional aqui foi de 6 vezes, né? 6 vezes 30 vai dar 180. Por isso que eu já peguei aqui e já multipliquei por 6 direto. Mas ele fez um cálculo aqui, ele achou esse 6, né? E aí, o que ele fez? Ele substituiu esse N aqui por 6.
E aí depois ele só vem multiplicando aqui, ó, por carbono, por hidrogênio, por oxigênio, né? Mas repara como eu falei pouco de química. Eu falei um pouco de química, falei um pouco de molécula, falei da massa molecular do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, mas todos os cálculos foram à base de percepção, né? Tudo regra de 3, tudo você jogando em porcentagem, tirando de porcentagem, tá bom? Peço que reassistam o vídeo, é importante para vocês. E tamo junto, sempre.